Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Lado B da Obra. E hoje eu trouxe um assunto diferente, uma pessoa diferente. Trouxe aqui o Antônio Vilaça Pacheco para a gente falar aqui sobre Bitcoin. E não só, porque eu sei que você faz aí investimentos imobiliários, também quero entrar um pouquinho nessa área. Mas, gente, é um homem das 1000 profissões. Eu não tenho nem coragem de apresentar ele aqui como deve ser, então eu vou te pedir, Antônio, as tuas 1000 facetas aqui na área aí profissional. Okay. Flávia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui num podcast diferente, com uma temática diferente do meu habitual podcast. Exato. Olha, de facto é difícil apresentar-me. Eu também tenho alguma dificuldade porque eu sou um bocadinho irrequieto e gosto de criar coisas diferentes. Fundamentalmente, eu acho que aquilo que me atrai é a criação. E eu comecei muito cedo a criar coisas. Eu, aos 23 anos, criei a minha primeira editora, o meu primeiro negócio. Tinha trabalhado um ano em auditoria, numa multinacional, que não vou dizer o nome. Quando eu te conheci, você tinha editora nessa altura. Eu acho Sei lá, que 1000 sim. anos atrás, gente. Não vamos falar sobre... Foi há muitos anos. Há muitos anos. Depois deixámos de ter contacto muitos anos. Mas sim, conhecemos há muitos anos. Eu já tinha a editora, eu acho, desde os 23. Já tinha. Faz sentido. Enfim, sou editora há 25 anos a seguir, o que quer dizer que tenho 47. E entretanto eu gosto muito de negócios, gosto muito de criar e gosto muito de tentar... eu acho que tenho também alguma tolerância ao risco, eu acho que isso também me ajuda. Isso ajuda muito. Eu acho que ajuda. E especialmente se falarmos em entrar em áreas que são estas, que vamos, se calhar vais querer focar um bocado aí, e acho que faz sentido, que são áreas que pouca gente arrisca, que eu próprio no início, quando era para publicar o livro, hesitei muito em colocar o meu próprio nome no livro. Estamos a falar de 2018, sim. Porque eu como editor, não é? Então, se calhar nem me apresentei ainda. Eu criei uma editora de livros em 2018, aliás, desculpa, em 2003, criei o meu primeiro negócio, que foi uma editora de livros. Durante, eu acho que 10 anos, esse foi o meu único negócio. E depois criei também uma editora no Brasil, que tive em sociedade. Uma editora no Brasil. Sim. Ai, que legal. Sim, tive uma sociedade com a Sextante, que tu deves conhecer, que é da GMT, o grupo editorial grande, sim. Que são também donos da Intrínseca, uma parte da Intrínseca, e são uma das maiores editoras, excelentes profissionais também, devo dizê-lo. No aspecto de tornar a minha editora internacional na altura. Depois acabei por vender essas duas editoras e tenho a editora Self, hoje em dia. Portanto, é a minha terceira editora, que publica na área de não-ficção. Que é uma editora já conhecida, porque eu já vi aqui alguns livros da Self. Sim, nós temos já 12 anos na Self e temos cerca de 200 e qualquer coisa títulos publicados, não sei de cor, mas temos um princípio de publicar menos, que é uma dificuldade no mundo editorial. Normalmente publica-se muito. Nós tentamos publicar menos, muito menos do que eu publicava antigamente, mas tentar trabalhar muito bem esses livros, dedicar muito. E temos também uma parte que nos tem dado muito gosto, que é trabalhar os autores portugueses. Esse processo começou praticamente comigo, pelo menos em termos de livros que venderam muito, porque o meu livro vendeu muito bem, e eu acho que isso ajudou a criar aqui uma relação boa com autores portugueses e com pessoas que tinham talento nas suas áreas para expandir aqui o nosso catálogo em autores portugueses, que é um dos projetos mais engraçados que temos hoje. É a quantidade de autores portugueses que temos vindo a crescer e tem sido giro fazer isso. Criei também, vamos lá, as multiprofissões e despachar esta coisa. Não, eu estava ouvindo você falar de livros e pensando assim, cara, quantos livros você já leu em vida, né? Porque sim. Eu, depois que fui mãe, gente, parei mó tempão. A gente vai de férias e, desculpa, não dá, a gente não consegue, né? Aí eu tô lendo uma página e, de repente, a gente tem que olhar, porque olha, aqui é pra piscina. E esse ano eu consegui, finalmente, começar e terminar um livro, entende? Já não li um romance há imenso tempo, então me deu, assim, uma felicidade tremenda e eu voltei aos livros. Sinceramente, agora é para continuar. É uma coisa excelente. Eu também tive algumas dificuldades, a maioria por causa de assuntos até profissionais. Tu lês tanto para trabalho que depois fica difícil escolheres o teu próprio... O que é que eu gosto, tema, né? O que é que eu leio por gosto. Tu tens dificuldade de associar a leitura a uma coisa que eu tenho direito a escolher. Porque normalmente é uma coisa que chega do agente A, B, C, que eu tenho que ler e tenho que decidir, ou uma coisa que eu quero ir atrás de uma temática que eu quero publicar e vou ler 3, 4, 5 livros daquela temática até encontrar o que eu quero. E também o editor também não lê como as pessoas normais, ou pelo menos eu. Que não, né? Pelo menos eu, sim. E depois tenho uma leitura muito profissionalizada. E deve ser uma leitura muito crítica, né? Não? É porque tu estás à procura de uma trabalho, coisa. Né? Sim, é o trabalho. Mas eu nem sempre publiquei não ficção, que é o que eu publico hoje. Eu publiquei a área de romance muitos anos.
Eu lia muito livro técnico, então é assim, eu pensava, vou ler um romance pela primeira vez depois de tanto livro técnico, foi bom para mim. É isso que eu sinto Sério, falta. que eu falei, caramba aí. Sim. Finalmente voltei a ler algo que, tipo assim, me transmite para outro universo que não tem nada a ver com o mundo técnico. Mundo técnico, eu digo do empreendedorismo, da gestão de projeto, entende? Porque eu, durante muito tempo, eu acho que eu li de tudo que você possa imaginar dessa área. É o escapismo que o livro permite, não é? Aquela oportunidade de escapar do mundo normal. Exatamente. E estar numa realidade diferente. Eu acho que hoje as pessoas caminham muito para a ideia das séries e da Netflix, porque é mais fácil, exige menos esforço, mas eu sei que vai parecer uma conversa geek, mas nada se compara à profundidade que tu tens quando mergulhas num livro. Aliás, eu dei agora para os meus filhos o livro do Harry Potter. E apesar deles terem lido os livros todos, eu falei, gente, o livro do Harry Potter é outra cena. Eu lembro de ir para a faculdade na altura, né? Na altura, e ler, e chegar na faculdade e pensar, cara, o que aconteceu a seguir? Então era sabe, e a descrição não tem nada a ver com o filme, no fim das contas. Então eu noto que meu filho já começou a ler e ele, poxa, mãe, completamente diferente, entende? Então, porque eu queria mesmo que ele entendesse a diferença entre ver um filme, gente, e filme é espetacular, adoro ver filmes, mas nada se compara com ler um livro. Não, por muito bom que seja o filme, a experiência, o tempo que tu passas envolvido com a história e aquilo que tu absorves de cada detalhe que está escrito e que mexe com a tua imaginação, porque não está uma imagem, tu tens que inventar a imagem na tua cabeça, essa conexão que tu tens com o livro faz uma profundidade completamente diferente na tua relação com a história. É verdade. Então é uma experiência muito mais profunda e que vale o esforço. Mas eu também sei que o meu tempo de leitura, eu respeito muito isso, não é? O esforço das pessoas em lerem hoje, quando a vida é tão acelerada e tão difícil. Eu sei que ler é um bocadinho infelizmente é considerado um luxo. Eu acho que devia ser um hábito. Devia ser um hábito, sim. Se tivéssemos ali 10 minutinhos por dia, 15 minutinhos por dia para ler um bocadinho, eu acho que muda mesmo a nossa vida, muda mesmo a forma como nós até a nossa imaginação, a forma de pensar fora da caixa, tudo isso, seja ficção, seja não ficção, aí eu aconselho tudo. Não, o que com gostarem. certeza, com certeza. Agora, o que te deu assim para escrever o livro, né? Era um pensamento, você já tinha... Você tem mais livros publicados? Ou... Eu tenho mais um livro publicado, sim, na área do trabalho remoto. Ah, é? Sim, do teletrabalho. Como é que se chama? Chama-se teletrabalho. Ah, é? Mas quando é que foi lançado? Foi lançado durante a pandemia, porque percebi que havia uma grande dificuldade nas pessoas e nas então empresas. Você é rápido no gatilho, hein? Rápido no gatilho de entender a mudança e as necessidades, percebe o que eu estou falando? Porque sim, eu acho que o Covid veio trazer um mundo de diferenças assim, de vida para nós, né? É verdade. O teletrabalho foi, gente, imediatamente, um dia antes do governo mandar toda a gente para casa, eu já tinha mandado toda a gente para casa. Então... Pois, eu acho que foi uma mudança muito grande e isto teve a ver com duas coisas. Primeiro é a mudança e depois é a oportunidade e tu perceberes que já tinhas pensado sobre aquilo, eu já tinha trabalhado com pessoas remotamente na minha equipa, não era difícil para mim, porque a forma como nós organizamos a cultura da empresa é ok com o teletrabalho. Então, porque tem muito mais a ver com cultura de valor e de resultado do que cultura de controlo. E eu acho que a maioria da dificuldade nas empresas tem a ver com uma cultura de controlo, que é a cultura em que o diretor, ou o CEO, ou o fundador, como quisermos chamar, Sim. precisa muito de controlar as pessoas num modo que eu considero muito infantil em termos de profissionais. E eu acho que isso colocou-nos numa vantagem estratégica, ou pelo menos acharmos que poderíamos partilhar alguma coisa sobre isto. E vocês ainda hoje trabalham nessa modalidade de teletrabalho? Misto, eu tenho pessoas mistas. Por acaso agora a maioria da minha equipa é presencial. Aliás, não, tenho pessoas híbridas na equipa. Vê lá, eu até tenho que pensar para chegar lá. Tenho algumas pessoas na equipa que estão híbridas e tenho pessoas que estão presenciais por causa do tipo de trabalho que têm que fazer, então é mesmo a minha equipe toda, a minha equipe toda não, eu só tenho uma pessoa da equipe que trabalha híbrido porque vive mesmo longe. E então a gente decidiu, olha, 3 vezes por semana está conosco e 2 vezes não está. Mas o resto toda da equipe é presencial. Mas é um presencial sem horário. Então, é assim, eu tenho pessoal que, se calhar, prefere chegar às 8 da manhã e faz às 8 horas. E tenho gente que chega às 11 da manhã e sai, sei lá, que horas. Então, a gente não tem o controle do horário. Não é algo que eu deixei livre, porque quando eu trabalhava para outras pessoas, era das coisas que me deixava com muita ansiedade de chegar naquela hora.
Isso ficava com ansiedade mesmo, porque eu tinha que chegar lá às 9 da manhã. Se eu chegasse às 9h15, eu já tinha aquela boquinha do meu patrão, né? 5 minutos, 15 minutos atrasado. E, pai, aquilo me trazia um mal-estar, entende? Eu falei, não faz sentido isso. E então o pessoal tem ali livre trânsito no horário. A gente até tinha uma brincadeira há uns tempos, que o último que chegasse, toda a gente aplaudia. Na empresa. Quando chegava assim no escritório, o pessoal aplaudia. Exatamente porque a gente nunca quis esse tipo de controle. Mas eu acho que o nosso trabalho faz muito bem junto. Porque o colega da estrutura vai tirar dúvidas com o colega do AVAC, então eu noto que faz diferença para nós, né? Um dia ou outro, não é por aí, mas no dia a dia, no conjunto dos dias, pode fazer diferença se a gente está em conjunto ou não. Eu acho que sim, o presencial ganha coisas porque é mais humano também, não é? Tu não só perguntas, como tu ouves a resposta, há um tom na resposta, há uma expressão, há uma partilha maior, não é? Eu acho que há vantagens, mas acho que é muito funcional também o trabalho à distância, é muito possível. O que eu escolho não sou eu que escolho, nem sou eu que determino, nem sou eu que digo o que é que pode ou não ser. Sim, mas não é mais uma possibilidade, sim? Sim, eu acho que é isso. É uma possibilidade diferente, trabalhar de uma forma diferente. Se tivermos capacidade de organizar, eu acho que é... Tudo é possível. Tudo é possível, sim. E o Bitcoin? Quando é que entrou na tua vida esse bichinho aqui? Pois é engraçado. O Bitcoin surgiu, eu conto a história no início do livro, lá umas paginazinhas, surgiu através de um amigo, num almoço de sexta-feira, que tu também já ouviste falar. Já me cruzei contigo já lá algumas vezes. Comigo. O almoço de sexta é um almoço que dura. Ok, eu tiro à tarde, eu não trabalho sexta à tarde. E o objetivo disto é dar espaço a estas coisas, a criação, a conhecer, a conversar. E eu tenho um parceiro do almoço de sexta que é fixo, praticamente, que é o Rui, que eu falo dele. E ele hoje está na minha comunidade também, das criptomoedas, portanto ele é o manager da minha comunidade, curiosamente, mas foi ele que me trouxe a Bitcoin em primeiro lugar. E num desses almoços ele traz o tema, ficámos ali a bater bolas sobre aquilo muito tempo, e eu fui bastante cético e critiquei alguns fundamentos que me pareceu que não iam funcionar. Mas na altura, eu conto essa história, na altura eu estava a abrir, eu acho que estava com a empresa no Brasil também, que foi em 2013, 2014, e nessa altura... Foi há algum tempo, ok. Foi há algum tempo já. Aos 11 anos? 11, sim, 12 anos. Já foi, há uns 12. E nessa altura eu estava com muita coisa no meu prato, como se costuma dizer, e não me dediquei profundamente a investigar, só íamos falando de vez em quando, e infelizmente até eu não entrei logo em 2013, 2014. Infelizmente, né? Infelizmente. 2013 era melhor do que 2016, eu acho que foi quando eu depois levei a sério. E foi esta a história, que é como é que isto ainda está aqui em 2016, porque não devia estar cá. Dado o que eu sei sobre os bancos e o dinheiro e como é que tudo funciona, não deveria estar. E então, a partir daí, foi uma loucura de leitura, de investigação, uma obsessão, que se calhar é um bocadinho também característica minha. Quando descubro uma coisa, quero mesmo compreender e sou muito obcecado. Eu estudava mais de 2 horas por dia para perceber tudo sobre a área, e isso levou-me, em 2018, a dizer, as pessoas têm que saber disto e alguém devia escrever um livro sobre isto. Mas alguma coisa deve ter te chamado muita atenção para você se dedicar tanto tempo a esse tipo de investimento, né? Porque se a gente parar para pensar, ainda hoje tem muita gente cética sobre esse tipo de... Eu tenho um pouquinho. Mas faz todo o sentido. Eu tenho um pouquinho de vários, entende? Mas a gente vai acompanhando. É assim, eu acho que mais acho tarde... que entrei tarde no jogo também. Entraste tarde. Nunca é tarde. Tarde é não ter entrado e é amanhã, eu digo sempre. As pessoas perguntam muitas vezes, mas já é tarde para entrar, não é? Não, e é o quê? Também é tarde, eu já brinquei com isto também até num outro podcast, se calhar também é tarde para termos nascido no planeta Terra, não é? Porque já construíram tanta coisa antes. Exatamente. Já há pirâmides do Egito, já há Torre Eiffel, então também é tarde para entrarmos no mundo, não é? Já aconteceu muita coisa. Também em Bitcoin já aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa. Mas vai acontecer muito mais. E faz parte da história. O momento em que nós estamos e o momento em que compreendemos as coisas é o momento que devemos entrar. Eu também acho que ninguém deve entrar em Bitcoin antes de compreender. Então, o que é que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que isso assenta em mim como uma luva, porque tem ali 2 ou 3 características que são muito... Além de cruzar com os meus estudos, cruza com a minha personalidade. Tem a ver com o quê? Primeiro, um certo gosto pela desobediência. Que é uma coisa que eu acho que é característica minha desde sempre, e eu acho que só percebi isso também ao longo da vida, conforme... Rebeldia.
Sim, uma sim. certa rebeldia, né? Não é aquela desobediência gratuita, mas é o gosto da desobediência com propósito, que é quando tu acreditas no que estás a fazer e achas que as regras simplesmente estão erradas. E não é porque toda a gente está indo para a esquerda que você tem que ir para a esquerda, né? Se sim. calhar, olha, você vai, né? Você vai ser sim. vai se salvar porque realmente vai ser o único que vai para a direita e tá toda a gente caminhando por outro eu caminho. gosto muito de ser a ovelha tresmalhada do rebanho, gosto. Olha, eu vou aproveitar para mostrar aqui, gente, o livro Bitcoin. Gente, vocês já devem conhecer, porque, olha, eu já vi várias vezes no top 10 das livrarias, sinceramente, e fiquei muito feliz de você ter escrito esse livro, porque eu falei assim, caramba, e estava fazendo falta que alguém explicasse um pouco mais. Porque, entende, assim como eu, que a gente faz algum tipo de investimento, atenção, gente, quem está estudando isso aqui de cabo a rabo, nem sou eu, é meu marido, porque, gente, a gente tem que partilhar o conhecimento. Mas o que eu falo é o seguinte, eu achei muito interessante você ter escrito, porque fica muito na terra de ninguém. A gente vai ouvindo aqui, vai ouvindo ali, mas não tem nenhum embasamento científico de nada, entende? É só um monte de opinião sobre um assunto que eu acho que ele é muito interessante e muito mais profundo do que aquilo que a gente vai vendo por aí. Sim. Isto é um projeto muito antigo. Em qualquer pessoa, e as pessoas pensam que isto é uma coisa de geeks criada por algum maluquinho da internet, um gamer ou uma coisa. Estamos a falar de cientistas, estamos a falar de pessoas do topo do conhecimento, pessoas que o próprio governo contratou para outros projetos e que durante a sua vida foram deixando projetos, às vezes enormes, quer governamentais, quer bancários, para criar o dinheiro perfeito para a humanidade, para o povo. Isso não é uma brincadeira da internet, como as pessoas tentam vender às vezes, e como o sistema bancário quis vender durante muitos anos. Eu conto a história aí, em 2018, quando os bancos diziam mal, quando os fundos de investimento diziam mal, e todos eles hoje querem vender Bitcoin. A gente hoje em dia não tem governos que têm já uma reserva de Bitcoin? Sim. Tens o governo mais rico do mundo que tem Bitcoin, não é? Que são os Estados Unidos, e que acabaram de aprovar 3 leis para legalizar e criar nos Estados Unidos o maior hub mundial de criação e de acompanhamento de criptomoedas. Portanto, neste momento, só tens conservadores, mas mesmo conservadores têm que ser não informados. Porque mesmo os conservadores, mesmo o pessoal da banca, mesmo os diretores da BlackRock e da Vanguard e dos maiores fundos do mundo, que são donos de quase todas as empresas do mundo e têm capital em todas, desde a Coca-Cola até a qualquer outra, estes já hoje mudaram o discurso completamente. Eu tenho as frases deles em 2018 no meu livro e depois tenho as frases, na versão mais atual, tenho as frases mais recentes, como da JP Morgan, um dos maiores bancos americanos. Foi exatamente a história que eu conto, que é como não conseguiram vencer Bitcoin pela difamação, acabaram por tentar encontrar um veículo para ganharem alguma coisa no processo de vender Bitcoin ou de ter Bitcoin. Então hoje os bancos estão a tentar vender produtos aos seus clientes que têm Bitcoin como um ativo subjacente, nomeadamente os fundos de investimento. Ok, então as pessoas nem sabem que realmente lá dentro tem lá um pouquinho de cripto. Há ETFs que, por exemplo, o teu programa não vai dar para tudo hoje, mas não, existem ETFs que são ETFs de Bitcoin, direitinho, que as pessoas sabem que é um ETF de Bitcoin. E eles estão a vender milhões, aliás, bilhões e bilhões este ano, já entraram no ETF de Bitcoin. Mas mesmo os outros fundos, até fundos de pensões e etc. nos Estados Unidos, que têm a ver com as reformas das pessoas, vão começar a ter uma percentagem de Bitcoin dentro do fundo. Os fundos são feitos de muitas partes. Eu sei que existem fundos que têm várias partes. Eu sei dos ETFs também, já sabia que tinha parte de cripto. Minha questão é a seguinte, em relação ao Bitcoin, em relação à população, à massa em geral. Eu acho que a massa em geral ainda não entendeu o Bitcoin como uma moeda específica, porque quando a gente vai comprar alguma coisa online, eu ainda não tenho a possibilidade de comprar em cripto. Porque a partir do momento em que eu tiver lojas online, que eu tenho essa opção, aí as pessoas vão começar a ficar atentas a isso. É tipo igual o PayPal. Eu não sabia o que era PayPal há muitos anos atrás. Até que toda vez que eu vou fazer uma compra, ainda hoje, existe lá a opção PayPal. Não é algo que eu esteja familiarizada, porque eu nunca usei, Mas muita gente já começa... Você fala PayPal, não é um nome esquisito. Toda a gente sabe o que é, né? Se a gente começar a comprar numa loja qualquer e tiver lá a opção de pagar em cripto, eu acredito que isso vai se familiarizar e muita gente vai ficar atenta a isso. É a minha visão. E é verdade. De pessoas, entende? Pessoas Sim. comuns, né? As pessoas que não estão muito voltadas ou têm entendimento sobre esse tipo de investimento, entende? E já esteve mais perto. Já houve momentos que esteve mais perto, quando o Bitcoin não tinha um valor tão elevado e não era tão olhado como uma reserva de valor, que é o que hoje acontece. A dificuldade de muitas empresas, incluindo o eBay, que já aceitou o Bitcoin como pagamento no passado, agora não aceita, quando retirou, foi por causa da volatilidade do Bitcoin, porque depois fica difícil de tu teres um produto que compraste por
vamos imaginar 50 euros, mas que depois vendes em Bitcoin, mas qual é o preço de Bitcoin que tu metes? Tens de estar sempre a variar. Tu podes ter um problema entre o preço de cotação... O problema é do câmbio, né? Tu podes ter um problema cambial, que também acontece com as moedas, mas no caso de Bitcoin era mais... A volatilidade, era maior. Com certeza. Isso fez com que muitas empresas tirassem Bitcoin. Ainda hoje há muitas. Eu acho que ainda está no ar um site que se chama CoinMap, eu acho que é assim. De qualquer forma eu tenho no livro que tem todos os sítios que aceitam Bitcoin. Em Portugal há, já houve eu diria, uma umas primeira centenas. escritura com Bitcoin, Já. Terrenos, imóveis, estamos a falar de imóveis de grande valor e terrenos de muito ou de pouco valor. Mas isso a gente já sabe que há essa possibilidade. Uma pessoa Sim. consegue fazer uma escritura hoje em dia com essa transação Sim. monetária. Agora, eu achava importante as lojas, mas eu entendo que você está falando realmente o câmbio, né, na hora de fazer a transação. Fica mais complicado, naquele sim. instante da compra. E agora tens outro caso, que é... Eu lido com muita gente, nós temos uma comunidade de 200 e tal pessoas que todas elas querem amealhar Bitcoin. Ninguém está a querer trocar vender Bitcoin por coisas, preferem gastar o dinheiro governamental. O dinheiro governamental, euros, não é? Exato. Portanto, o pessoal já nem... Ai, gente, eu adoro esses termos. Nós achamos que este aqui é o dinheiro. Os euros, que na verdade são fiat currencies, são moedas governamentais, as pessoas cada vez mais percebem que o valor delas é muito residual, muito tende para zero, não é? Desvaloriza muito rápido. Sim. E essa desvalorização é aquilo que nós chamamos de inflação, que parece um monstrinho que vem do nada e come a nossa qualidade de vida. Sem a gente saber, né? Sem saber, mas ninguém pensa muito bem, nem estuda muito bem de onde é que vem. E Bitcoin é isso, é o estudo do dinheiro aprofundado, de modo a perceber como é que o dinheiro é mau para o utilizador e é bom para os governos e para os bancos, mas não é tão bom para as pessoas. Então, essa é a ideia, por isso é que muitas pessoas preferem, quando têm ambos, euros ou dólares, ou o que for, porque dólar não é melhor, aliás, os últimos anos tem sido pior até que o euro, mas o caminho é parecido. Tanto euros como dólares desvalorizam muito e Bitcoin só valoriza também à conta disso. Às vezes nem é porque Bitcoin sobe. Não, até porque eu estou assistindo desce. aí uma mudança, pelo menos estão tentando implementar uma mudança de moeda, né? O dólar, a gente transita tudo nesse momento, as partes comerciais são todas feitas com base no dólar. E eu entendo que haja um movimento, por causa do BRICS e tudo mais, de criar uma segunda opção de moeda para se comercializar. Eu não sei até que ponto é que não vai passar direto para isso aqui. Entende? É só uma visão. É uma visão e não me parece nada errada. Um bracket, um parênteses nisso. Tem que fazer tradução, tem que fazer tradução. Às vezes sai-me o inglês, porque eu leio muito inglês. Um parênteses aí é... Eu fiz exatamente uma palestra sobre isso para o canal História e Odisseia quando eles fizeram uma comemoração dos 10 anos e convidaram 12 pessoas para cada uma falar sobre uma área e era tudo cientistas e etc. E depois o António, que era sobre criptomoedas e Bitcoin. E a minha premissa foi, também conversada com eles, foi: pode ou não a Bitcoin ser moeda de reserva de valor mundial, que é o que o dólar é hoje. Assim, em 2 segundos, o mais atalhado possível. Não há nenhum império mundial que não tenha tido uma moeda. Hoje o império mundial é o americano e o dólar é a reserva de valor mundial, que é a moeda usada pelos governos para intercâmbio de settlement. Os BRICS, os tais países que tu mencionaste, que são Brasil, Rússia, China, Índia, falta-me aqui BRICS. Irã. Também, agora já, também, mas a África do Sul também, que era quando acrescentaram o S. A Rússia, eu não sei se já tinha dito. Já. Este conjunto de países, a China, não sei se já disse também. A China também então faz acho que disse parte. todos. Sim. Estes países são os primeiros concorrentes porque são os impérios alternativos. Eles queriam muito criar uma moeda alternativa e têm constantemente reuniões para isso. O que acontece, e essa foi uma das premissas da minha palestra, é muito difícil qualquer um deles aceitar que a moeda seja a do outro, não é? E a única moeda neutra no mundo e que ninguém pode influenciar e que não há nenhuma legislatura, não há nenhum governo e não há nenhuma força política ou militar que domina é a Bitcoin. Okay? Certo. Isso coloca a Bitcoin como a única moeda independente no mundo e, portanto, a óbvia escolha para que os países se entendam, que é nenhum deles manda na moeda. Então, é uma solução interessante. Eu faço esse exercício durante meia hora. Eu acho que é uma solução interessante. O que me preocupa é agora, eu desconhecedora total, eu sei muito pouco sobre o Bitcoin ou sobre as criptos em geral, né? Eu até fiz o meu marido comprar um pouquinho daquela Shiba Inu, porque eu achei muito fixe
O símbolo, gente, esquece. Eu não vou, tô falando sério. A gente viu um filme coreano e apareceu o Shiba Inu em tudo quanto é lado. Eu falei, não, é um tipo de cripto e tal. Eu falei, não, David, coloca um dinheirinho e tal. E tô perdendo dinheiro mesmo, a sério. Porque aquilo já valia 0,0000. Eu tenho milhões daquilo, gente, aquilo não vale nada, entendeu? Basta ter €1 para ter milhões daquilo. Mas pronto, mas a gente tá falando de uma outra cripto, a gente não tá falando de Bitcoin também. A gente tá falando de porque no mundo dos criptos, para quem não percebe de cripto, tem sei lá quantas que a gente pode realmente fazer um investimento e a gente decidiu colocar lá um dinheirinho. Mas deixa tá. Tá tudo bem. Eu tenho um pouquinho de Shiba Inu e tá bom. Mas isso tudo para dizer que quando a gente fala aqui do mundo das criptomoedas, eu lembro de ouvir muita gente falar, mas é um setor que não é fiscalizado. Ou nada nos garante. É uma coisa muito como se fosse uma coisa muito lúdica. Entende? E que hoje em dia a gente já vê que não é bem assim. Você pode explicar um pouquinho como é que a gente refuta essa ideia da parte da fiscalização, como se não estivesse na terra de ninguém? É engraçado porque isso leva a outro lugar onde isso encaixa bem em mim, que eu expliquei a parte da irreverência, não expliquei a parte do estudo do dinheiro. A minha área é gestão e auditoria. Okay. Mas eu sou uma pessoa muito interessada pela história das coisas e sou apaixonada pelo compreender para lá daquilo que me é ensinado na escola ou na universidade, como foi o caso. E havia coisas, obviamente nós também estudamos um bocadinho da história do dinheiro, depois há o quanto mais é que queres estudar a história do dinheiro. E há um momento que quando te cruzas com Bitcoin que faz todo o sentido, uma pessoa que tem uma memória, eu tenho uma memória, eu acho que bastante boa, pelo menos para certas coisas, bastante forte, talvez não tão forte no dia-a-dia, muito forte nestas coisas que eu aprendo e estudo. A história do dinheiro para mim justifica por si só como é que Bitcoin surge. Porque Bitcoin não surge a partir dos erros do dinheiro que nós temos nos últimos 400 anos, que é um sistema de dinheiro controlado, manipulado por alguns players que se beneficiam a si próprios em detrimento dos outros. Exatamente. E, portanto, ser regulado era logo começar mal. Claro que isto é difícil dizer, não é? Claro que não é muito popular, mas hoje já se vê jornalistas já com alguma cultura disto dizerem as mesmas coisas. Portanto, quem controla hoje o dinheiro, o sistema bancário, o próprio BIS, que é o Bank of International Settlements, que é o banco dos bancos, tem um plano muito concreto para retirar o poder da liberdade e da soberania do dinheiro nas pessoas. Isto é transparente, eles dizem isto. Portanto, é só ir ler os documentos que eles têm. Sim. E eu não estou aqui com nenhuma teoria de conspiração. É o que está escrito. O dinheiro, historicamente, nunca foi isso. O dinheiro era uma ferramenta de troca. Portanto, se nós olharmos para o passado, antigamente galinhas... era o escambo, né? Que a gente trocava coisas, né? Sim. Depois passou a trocar... Tu tinhas a troca direta, não é? Depois começaste a ter algumas coisas que funcionavam como troca direta, depois começaste a associar ao sal, daí a palavra salário, não é? Exatamente. Que vem do tempo dos romanos, que era pago em peso de sal. Porquê? Porque tinha as características que o dinheiro tem que ter, que são mais ou menos 4, não há muito mais, que é, ter raridade, e esta é fundamental, e o nosso dinheiro não tem raridade. Tem que ter raridade, tem que perdurar no tempo, tem que ter facilidade de transporte e de transação e unidade contável. A unidade contável do sal era o peso. Na Bitcoin, obviamente, é uma moeda eletrónica, não existe em modo físico. Exatamente. Mas quando era o ouro, também era por peso. Não é? O nosso dinheiro originalmente vem do ouro, o dinheiro governamental que temos já não tem nada a ver com o ouro. Eu acho que muita gente ainda acha que o dinheiro governamental está ligado ao ouro. Não está nada ligado ao ouro. Desde os anos 40... Também fiz um programinha para o canal História sobre esta parte, que é o Bretton Woods, desde do acordo de Bretton Woods, que é a única moeda que tinha base de base de ouro, era a moeda americana, o dólar, e todos os outros tinham equivalência ao dólar. Isto é o sistema mundial monetário. Sim. A partir de 71, com o choque de Nixon, que ele próprio anunciou e decretou, o próprio dólar deixou de ter conexão com o ouro. E se tu vires o gráfico de quanto é que vale o dólar ou o euro, pelo mesmo motivo, face ao ouro desde então, tu vês uma curva que vai para zero. Vai de 95% do peso do ouro para zero. Portanto, até tem pessoas que investem em ouro, ainda hoje, né? Claro. O ouro é o segundo melhor hedge que tu podes ter a seguir à Bitcoin. Não tenho dúvida nenhuma disso. O imobiliário também, e se calhar ainda queres pegar nesse tema. Mas não... O primeiro hedge mundial para mim é Bitcoin por vários motivos que estão explicados no livro, mas que são se calhar uma conversa mais longa. O segundo é o ouro, E uma sem pergunta grande que eu ia dúvida. te falar, Antônio, porque eu sei que você tem alguns negócios, né? Você falou aí da editora, mas eu sei que você já investiu em imobiliário também. Uhum. Minha pergunta é, já vendeste algum Bitcoin para investir no imobiliário? Ou muito pelo contrário, o que você ganhou no imobiliário você investiu no Bitcoin?
Tinha que fazer essa pergunta. Sim, é um mix difícil. Eu nunca vendi Bitcoin por nada. Okay? Ah, sério? Sim. Desde o início que você investiu? Nunca vendi por nada. E gostava de ter mais. Não estou satisfeito e, portanto, eu acho que continua a ser um excelente caminho para investimento, para reserva de valor. Mas eu acho que há uma coisa muito importante para os investidores e que a maioria dos investidores, que se calhar são mais jovens, ou mesmo as pessoas que ensinam, às vezes são jovens e não têm a experiência da vida nesta área. Sim. Tu, ao longo da vida, percebes que há muita coisa aqui que tem a ver com timing e com mercado. Portanto, o imobiliário, para mim, continua a ser útil. Eu investi em imobiliário no passado, correu-me sempre muito bem, e quero continuar a investir em imobiliário. Eu acabei de fazer um projeto engraçado, que te vou convidar a conhecer, que é um investimento imobiliário. Que eu já passei lá. Já passaste? Já passei na porta lá, sério mesmo. Okay. O David falou assim, olha, Flávia, não sei o que lá. Ficou bonito. Tá bonito. Gostei, ainda não fui lá dentro. Então, Tem que ir. Tens que ver, está muito bonito. E que foi um projeto também que comecei, na verdade, comecei em 2018, eu acho, esse projeto. E que só agora terminou. Eu continuo a achar que o imobiliário é um excelente veículo, porque isto só tem a ver com como é que tu transportas a energia do dinheiro para teu proveito e como é que tu a maximizas. E eu acho que tu não podes ou não deves colocar os ovos todos na mesma cesta. Com certeza. E as coisas são perfeitamente conciliáveis. Exatamente. O imobiliário para mim foi ótimo, até numa fase difícil da minha vida, quando vendi um dos negócios, e quase recomecei de novo. Quase que recomecei tudo de novo. Se não fosse o imobiliário, que me permitiu dar uma volta muito rápida a algumas coisas, pelo menos ganhar ali um fôlego muito rápido, talvez eu não tivesse conseguido reerguer... Mas isso é porque você não tem a aversão ao risco. Se você fosse uma pessoa que tivesse mais aversão ao risco, se calhar você não tinha esse jogo de cintura de, olha, se calhar não é aqui e ali, sabe? Mas sabes que eu ainda acho que eu sou conservador. Acha? Eu não acho que você... eu acho que eu não arrisco muito. Ah, sério? Eu penso muitas vezes, porquê é que eu não estou a fazer o que eu acho que devia estar a fazer? Porque eu acho que devia estar a arriscar mais. Não em criptomoedas, não é isso. Mas nos negócios, naquilo que eu acredito que é bom e que tem qualidade, que tem muito a ver com o que nós produzimos. E eu acho que às vezes devia arriscar mais, devia pôr mais carne no assador, como se costuma dizer. Mas eu ganhei muita resiliência e ganhei muita paciência ao longo dos anos, principalmente no período em que as coisas não correram bem. Sim. E percebi, porque eu muito cedo atingi uns valores muito interessantes na vida e eu acho que isso habituou-me também a estar sempre muito confortável. Talvez tenha criado alguma arrogância também e eu acho que também aprendi uma lição com ter que recomeçar de novo. Então não sei se eu estou num ponto ótimo. Eu costumo dizer, né? É na dificuldade que a gente aprende mais um pouquinho. E é sempre na dificuldade, né? Quando a gente fala até de filhos, eu falo muito sobre isso. Pô, dificulta um pouquinho aqui, pode ser que ele aprenda alguma coisa. Porque quando tá muito fácil, né? Ai, tá muito fácil, olha, comprei, vendi, olha, não, comprei, olha, de repente o Bitcoin subiu, eu falei, uau! Né? Aí a gente fica ali realmente com uma postura mais arrogante. Eu acho que essa é a palavra certa. E depois tem alguma coisa que te abana e te volta pro sítio e fala assim, atenção, que não é bem assim. Ainda não estás a ver tudo, né? não é? Não é bem assim. Ainda há coisas Afinal, que temos para aprender. Afinal, você não é assim tão conhecedor quanto isso. Eu acho que estou sempre a aprender e gosto muito de colocar-me no lugar do aprendiz, mesmo em situações onde eu, se calhar, seja eventualmente a pessoa que deveria ter a maior presença, etc. Eu às vezes gosto de sair e deixa liderar e deixa-me ver o que é que acontece. Com certeza. Vou te perguntar uma coisa, me fala um pouquinho da comunidade. Porque, assim, o Antônio, ele tem uma página no Instagram, né? É no Instagram e no YouTube também tem. Sim, sim. Né? Que fala sobre o Bitcoin, né? E eu sei que você tem uma comunidade forte nesse sentido. Explica um pouquinho da dinâmica, como é que as pessoas podem te encontrar também lá e sim. falar um pouquinho. Isto começou tudo com o podcast em 2018, que entretanto eu vou fazendo temporadas, então eu vou parando saudavelmente parando, como já falámos, porque às vezes a vida, não é, perde muito e o trabalho é tramado, temos muita coisa. E o podcast é uma coisa que fazemos por gosto, não é? E para ensinar e por contribuição. Mas tenho o podcast desde 2018 com algumas paragens, mas já vão com 130 episódios, eu acho. Por aí. Ok. É um projeto longo. É um projeto longo e acho que eu não quero parar. Vou continuar. Posso ter que parar e se parar é pela minha saúde. Eu acho que você tem que continuar. Mas vou querer continuar. E isso levou-me a criar também na altura, porque as pessoas depois com o livro seguiam muito pelo podcast, mas ainda faltava ali aquela dificuldade de dar os primeiros passos, porque de facto é um mundo tão diferente do mundo bancário que estamos habituados e do dinheiro que estamos habituados, que eu acho que precisamos muito de colinho, de muito acompanhamento. E tem muito pouca gente falando efetivamente, é aquilo que eu falei, com profundidade sobre esse assunto.
entende? No fim das contas, eu acho que é importante. Por isso que eu falo que o trabalho que você está fazendo, eu acho que é espetacular. É, com muito gosto, porque eu comecei a fazer isso tudo sempre, a pensar sempre em gratuito, nunca pensei em nada de volta. Eu acho que hoje o que temos, e a comunidade e a formação que temos, é muito para pagar o ciclo das coisas que fazemos, porque esta coisa de fazer podcasts semanais, equipa de vídeo, estúdio, material de estúdio, o tempo, tudo isto está a tirar tempo e recursos aos outros negócios. Com certeza. E, portanto, é necessário, e se não for assim, eu não acredito, que isto possa ser para sempre um negócio só do serviço público, que me dizem muitas vezes, Não, e eu agradeço. Tem que ser uma troca, né? Porque no fim das contas, muita gente acha que a internet nos paga. Sim. Entende? Não é bem assim. Não, a internet não paga nada. Entende? Não é verdade, É né? verdade, eu acho que porque sim. você faz vídeos pro Instagram como se o Instagram pagasse a gente alguma coisa. Não é assim que funciona, aliás. Eu nunca recebi um centavo do Instagram. Não. Você já recebeu alguma coisa? Não, do Instagram não. Se você souber o caminho, você me diz. Não, no Instagram não há. Eu acho que não há caminho para receber. Acho que quando muito podemos fazer aquilo que a comunidade fez para mim, que é atrair as pessoas que faz sentido, atrair as pessoas que se identificam com a minha mensagem. Eventualmente foram pessoas que também aprenderam comigo nas formações, ou são pessoas que só entraram na comunidade, e hoje temos um canal no Discord que tem todas as temáticas. Também temos lá um do imobiliário, onde falamos de tudo o que tem a ver com investimentos. Com investimentos, sim, muito focado em cripto, porque é isso que nos distingue, não é? Mas não quer dizer que a informação que haja ali ao lado não seja boa também. E temos esse canal de pessoas, que neste momento são 200 e qualquer coisa pessoas na comunidade. Temos uns managers e umas pessoas promovidas porque já são antigos e já têm autoridade, já sabem falar da matéria. E é incrível porque estamos rodeados, e foi o que eu disse ao Rui na altura: olha, eu até posso criar uma comunidade, porque eu tinha alguma resistência a isso. Eu posso criar uma comunidade, mas eu preciso de garantir 2 ou 3 coisas. Primeiro, que não é uma comunidade como eu vejo às vezes, que é pessoas a insultar pessoas e com má atitude e não querem ensinar. Isto é construtivo. Quem não quer ensinar ou não quer ajudar, se calhar não está no sítio certo. Exatamente. Então, criámos assim um conjunto de coisas. A grande sorte é que eu acho que ao longo dos anos é aquilo que eu te estava a dizer. Fui atraindo as pessoas certas, e toda a gente que está na comunidade é incrível, gosta de ajudar. E é isso, é um conjunto de pessoas que estão nos meus cursos, ou que às vezes estão só na comunidade, mas que têm uma atitude de partilha de o que é que está a acontecer, de partilhar informação, partilhar o que é que estão a fazer, partilhar novidades dentro do mercado. É que isso é tão interessante, essa questão da comunidade. Eu já pensei em abrir uma comunidade de engenharia também, para a gente poder se falar lá. Eu, às vezes, tenho um pouco de receio do tempo, entende? Porque a gente já sabe o pouco tempo que a gente tem, né? Hoje à tarde, para vir aqui gravar, eu sei o que ficou por fazer para a gente estar aqui, mas, gente, é uma opção, né? A opção é essa, só podia ser essa hoje. Mas eu tenho um pouco de receio dessa questão do tempo que você está falando aí, dedicado à comunidade. Também tenho receio sobre isso, do pessoal começar lá a parvalhar e brigar uns com os outros, e eu também não tenho muita paciência para isso. Mas eu acho que é uma troca muito boa. Porque, por exemplo, o fato de você ter 200 e tal pessoas ali numa comunidade, sai um assunto desse, né? Sai uma notícia importante desse assunto, cara, de repente você foi a primeira pessoa a saber. Porque de 200 e tal pessoas que souberam daquela notícia, de repente uma soube em primeira mão, porque está num sítio qualquer, e de repente partilha ali com vocês. Então vocês acabam sendo o primeiro a saber daquele grupinho de pessoas que têm o mesmo interesse comum. Eu acho que isso pode ser muito bom. É isso. E juntava, essa parte é muito importante, e juntava aí uma parte muito importante também, que é a forma como tu interpretas aquilo que está a acontecer. Tu és o primeiro a receber a notícia, mas também tens pessoas com quem podes cruzar opiniões que são pessoas genuinamente que querem descobrir as verdades das coisas e que não estão aqui com interesses específicos, estão com o seu interesse, não é? Sim. E então tu podes triangular. Então, mas o que é que isto significa? O que é que agora podemos fazer com isto, com esta informação? Como você é o comunicador, né? Porque se a gente está falando em Portugal, né? O teu público, eu acredito que, de repente, que você tenha público no Brasil também, é bem possível. Sim, né? sim. Mas falando assim, o teu público em geral, você comunicar depois dessa notícia, o que está acontecendo, explicar por A mais B, quando você já discutiu com 200 pessoas aquele assunto, é muito mais, né? É muito mais interessante do que a gente ir papo seco, né? Olha, saiu essa notícia, e hoje em dia as notícias, então, eu tenho muitas dúvidas daquilo que ouço. A gente está num momento assim, meio obscuro das notícias. Eu tenho realmente preocupação, porque eu vejo a notícia dada por esse canal, ele dá de uma maneira, a mesma notícia dada por outra forma no outro canal. Então, eu acho meio perigoso, às vezes, a gente... Você não sente isso, não? Zero, eu não sinto, porque eu zero televisão, zero cultura de mídias, porque todas têm um ângulo, que é uma coisa que os jornalistas já aprendem na sua formação. Qual é o ângulo? Então, eles já vão aos assuntos com um ângulo. Então, a notícia é dada com um propósito com um propósito.
E eles Em vez acham de que só isto é que é o informar. jornalismo. Em vez de só Sim. informar. Então, quer dizer, como é óbvio, tudo o que te é passado tem uma agenda. E tu raramente vês pessoas aquilo que chamamos de partir a loiça, que é, vamos dizer as verdades. Exatamente. E quando começam a aparecer essas pessoas, de repente, elas ganham um protagonismo grande, porque eu acho que a verdade ressoa, sabes? Eu cada vez vejo mais pessoas desidentificadas. Eu tenho quase a certeza que das 200 pessoas da minha comunidade, muito poucas, cada vez menos, veem televisão no sentido de televisão. Eu estou nessa fase aí. É, zero. Porque é tóxico, acima de tudo é porque é tóxico. Eu se ligo hoje 5 minutos de um telejornal, eu fico-me a sentir mal. Eu sinto-me mal, fico profundamente deprimido. E nós não damos conta disso. Porque eles trabalham o medo num limite completamente. absurdo. Eu lembro no Covid, passado 3 dias, ouvindo a notícia 24 sobre 24, Covid, a gente falou lá em casa, ninguém mais liga a televisão. Não há mais televisão para ninguém, porque, pô, vivi em paz, cara. Desliguei a televisão, que me deu um alívio. Completamente. E sabes o que é maravilhoso? Vamos olhar para dentro. Tu não perdes nada, tu não perdes a atualidade, tu ficas a saber tudo na mesma. Não é ali que vais buscar a informação. Tem uma série de coisas que não há nada que você possa fazer. Então, se não há nada que você possa fazer, gente, vamos fazer aquilo que a gente pode. Sim. Entendeu? É uma então, distração. olhar para dentro. É uma distração da vida. Assim. Eu passo Cada o meu tempo vez focado. mais. Nós lá em casa, tanto o meu miúdo tem 16 hoje também. Ele não vê televisão, não tem interesse nenhum. E quando vê notícias, também ele já começa a ter o seu espírito crítico, não é? E quando vê, também já começa, então, mas isto não está a fazer sentido. Eu estou me preparando, gente, para meus filhos serem adolescentes, a gente discutir umas coisas. Eu estou me preparando que meu filho tem uma cabeça muito fora da caixa, assim, que eu acho legal, porque ele tem um pensamento próprio muito crítico das coisas. Ele é um miúdo bastante conservador para a idade dele, tem 13 anos, entende? Mas bastante crítico de certas coisas que a gente nunca explicou. Ele diz, não acredito em nada disso. Entende? E eu acho piada. Por isso eu acho que quando ele tiver 16, 17, a gente vai ter discussões no bom sentido. Acho que ele vai ter muita coisa que também vai nos agregar enquanto pais, percebe? Da gente ter um pensamento muito comum e de repente vir ele, não, dá aquele abanão, sabe? Eu acho que isso vai acontecer muito. E isso é muito bom para investidor, para a característica de investidor. Que é alguém que põe em causa e vê uma oportunidade que os outros não veem. Porque no fim das contas o investimento é isso, né? Você saber um momento certo. Na hora, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu sei que o Bitcoin vai chegar a uma certa altura que acabou. Acabou a mineração. O que você acha que vai... É em 2030, né? Não, na verdade, não é uma data, é uma quantidade prevista por um algoritmo que está em mineração, portanto, vai sempre dividindo por 2 a quantidade que produz e vai chegar a um ponto que é zero. Mas, na verdade, é 2140 que acaba. Ah, sério? É. Gente, ainda há pouco tempo eu vi alguém falando, não, porque em 2030, 2035, uma coisa assim. 2035, mais tendencialmente para 2035, o que acontece é que a quantidade que vai ser produzida vai ser tão pouca que vai ter uma liquidez muito baixa para aquilo, tendo em conta para aquilo que já existe. Estamos a falar de 21 milhões que vão existir e nós já vamos com 20 milhões e qualquer coisa. Ou seja, você só vai conseguir comprar se alguém vender. Sim. No fim das contas é isso. Sim. Que é a característica da raridade. Hoje ainda há produção, mas é considerada uma moeda deflacionária por isso, ao contrário das nossas outras moedas, que estamos sempre a imprimir cada vez mais. Esta é o contrário, imprime cada vez menos, com o objetivo de ser uma moeda de confiança e que nós podemos preservar ao longo do tempo, sem perder qualidade de vida e sem perder poder de compra, que é aquilo que nós queríamos ao poupar, não é? Ou seja, ainda tem muito que valorizar. Claro. Infinitamente. Né? Pensando assim. Eu acho que sim. Tens alguma assim previsão do que vai acontecer mais ou menos para essa altura? Olha, eu sou, quem me conhece bem sabe que eu sou o homem das não previsões. Eu gosto muito de valor, de mostrar o valor do Bitcoin, né? E não o preço. Agora, eu não tenho grandes dúvidas que entre 2030 e 2035 vamos ver Bitcoin a 1 milhão por unidade. Está hoje a 118 mil dólares por aí. Não tenho grandes dúvidas. A não ser que alguma coisa no mundo mude muito. Sim. E estamos a falar a forma como o mundo hoje trabalha o dinheiro. Porque se o mundo continuar a trabalhar o dinheiro da mesma maneira, não tem caminho possível. E não é só porque o Bitcoin valoriza, é porque o outro dinheiro desvaloriza. Portanto, não há grande hipótese. Da mesma maneira que vês um imóvel, indo ao teu tema principal, vês um imóvel e ele vai subir para sempre, não vai? Vai. Pronto. A não ser que... Né? É igual que aconteceu em 2009, né? A não ser que algo que esteja fora do nosso controle, de repente, modifique tudo aquilo que está acontecendo no mercado. Mas eu não vi, fora daquele momento de crise nosso aqui, eu estou em Portugal desde 1998,
1998, gente. Não, estou em Portugal desde 98, não vou falar 1900 não, que é sacanagem. 98. Foi o único momento que eu vi que, de verdade, os imóveis desvalorizaram, mas foi aquele momento. Passado alguns anos, tudo voltou a florescer e estamos aí. Sim. E ultrapassou em dobro nesse momento, eu me arrisco a dizer, ao valor que era em 2009. Sim, sim. Sem Entende? dúvida. Então, eu acho que é um ativo que está sempre a crescer. Os bons ativos vão sempre valorizar. E é por isso que tu vês agora o ouro a valorizar extremamente. Quem quiser, abre aí o gráfico, escreve cotação do ouro, mesmo no Google. Escrevam e veem como é que o ouro evoluiu nos últimos 30, 10, 5 anos. Vejam os prazos. Vejam o Bitcoin, não é? Que bate o ouro por 500%. E esse é um pensamento exclusivo para essa criptomoeda? Ou seja, as outras não estão nessa onda? Ainda bem que perguntas isso, porque sim, é. Esse pensamento é exclusivo para Bitcoin. Isso eu queria saber. É fundamental. Não quero dizer que não haja outras criptomoedas com muito valor. Há várias, com valor, com interesse, mas cujas variáveis são outras. A forma de as valorizar é diferente, a forma de avaliar a evolução é diferente. Nenhuma é como Bitcoin. Bitcoin é a única criptomoeda que eu coloco todo este discurso e toda esta mão no fogo por ela, enquanto o mundo é como é e a Bitcoin é como é. As regras são muito claras, mas é Bitcoin, ok? Cada moeda tem o seu white paper, o seu documento académico, e há milhares e milhares centenas de milhares de criptomoedas. Não, eu sei, isso eu sei, que existem várias. Eu já acabei de falar. Tens uma daquelas que, pronto, vá. Uma daquelas que eu nem sei o que vai acontecer, pronto. gente, para brincar um bocadinho, vá. Também há direito. Também tenho. Não essa, mas também tenho um brinquedo favorito, ok? Que é a Dogecoin, no meu caso. Não é tão brinquedo. A Dogecoin a gente também tem. Mas também é um cãozinho, né? Que aliás é um Shiba Inu, o símbolo é o cão. Mas Bitcoin e Dogecoin e qualquer outra são moedas muito diferentes, ok? Bitcoin é esta. Não, já me ajudaste, já primeira então, Masterclass. A gente já estava pensando, não, quando chegar a gente vai vender. E eu sempre falei, cara, não vende nada, fica com isso aí até o fim, coloca um pouco mais. Minha versão ao risco é diferente do meu marido. Ele é muito mais conservador do que eu. Eu sou muito mais põe caraças, sabe? Eu tenho muito menos aversão ao risco. Eu não sou uma pessoa irrealista, não é isso, entende? Uma pessoa que não pensa nas consequências, não é isso. Mas podendo fazer aquele tipo de investimento, por que não? Né? Se a gente sabe qual é a evolução, se ela caiu um pouquinho, agora é a hora. Pelo menos eu penso assim. Entende? Porque eu acredito no Bitcoin, exatamente aquilo que você acabou de falar. Eu acredito que vai chegar ali em 2030, 2035, quando começar a escassez máxima dela, eu acho que ela tem tudo para... E já há uma escassez. O meu podcast da semana passada, de sexta-feira, quando nos encontramos, tinha saído esse episódio, na sexta passada. O que eu digo lá tem a ver com a quantidade de Bitcoin que está a ser comprada e não está a aparecer no mercado, não está a gerar preço. Então, depois há aqui um mercado muito específico, ok, para analisar isto. E eu acho que hoje, os dados de hoje já colocam Bitcoin a um valor muito maior do que ela está hoje. Portanto, a profundidade do mercado, que tem a ver com aquela coisa de liquidez e temas geeks, do investimento, não vou aprofundar muito, mas eu acho que essa coisa que estamos a falar, que é a raridade e a dificuldade de acesso, é maior do que parece. E, portanto, eu acho que vamos ver uma... Claro que também vamos ver períodos que vai baixar, ok? Mas eu não esperava muito por isso. Eu não esperava por períodos de voltar a ver Bitcoin a 30 mil ou a 40 mil. Não acredito nisso não, mas cada vez que certo tipo de governante fala aí umas coisas, aquilo cai. E não só, a Bolsa no geral, para quem tem investimento na Bolsa, né? A gente vê, sai uma notícia, sai uma coisa meio alarmante, cara, e de repente dá aquela quedinha assim. Mas você só perde se vender. Nunca se esqueça disso. É isso. Né? Porque eu perdi, não perdeste nada, cara. Não vendeste, não perdeu. Tá lá. Espera, tem paciência. Exatamente, espera por melhores dias. Não é? Eu até percebo qualquer coisinha. Olha, Antônio, obrigada por ter vindo, viu? Não, obrigado eu. Gostei muito desse convite. Gente, é um assunto diferente, mas eu acho que isso aqui é um tipo de investimento que vocês podiam ter um pouquinho mais a mente aberta também para isso, tá bem? A gente não fala de bolsa de valores aqui, mas a gente fala sobre tipos de investimento, né? Quando a gente fala o lado B da obra, é o outro lado das coisas, né? E para mim foi importante ter trazido você aqui. Para já, porque eu acho que é um assunto super interessante. E depois é um assunto que pouca gente domina de verdade. Entendeu? Então, obrigado, Antônio. Explica um pouquinho para o pessoal como é que eles conseguem chegar a você. Olha, mais fácil eu acho que é o canal do YouTube, que é o meu canal, tem o podcast em versão vídeo também.
Como é que é o nome É do fácil. canal? Chama-se Bitcoin Talks, mas se pesquisarem pelo meu nome vão lá parar, António Vilaça Pacheco, encontram facilmente. Também no Spotify, o podcast em versão áudio. Depois a minha página do Instagram, sigam-me, porque lá o que eu faço também, faço alguns takes e faço alguns stories diários sobre coisas do momento. Então acho que também há aí alguma coisinha a ganhar em seguir no Instagram. Portanto, olha... De qualquer maneira, vou deixar aqui inscrito embaixo, também aqui nos comentários. Vou deixar toda a descrição, vou colocar os seus canais também de comunicação, por isso vocês conseguem chegar ao Antônio facilmente. O Vilaça, né? Porque a gente chama o Antônio de Vilaça, mas tudo bem. Obrigada, Antônio, por ter vindo. Olha, e eu tenho um presente para você que ficou até o final do vídeo de hoje, do episódio de hoje. Olha, eu tenho aqui um livro autografado do Antônio que eu vou oferecer para a primeira pessoa que me escreveu aqui embaixo nos comentários, assim, Bitcoin eu quero. Tá bem? Se você for a primeira pessoa que escrever assim, Bitcoin eu quero, esse livro vai ser enviado para você. Vou entrar em contato contigo, a gente vai falar um pouquinho e eu vou enviar para você esse livro do Bitcoin, que é maravilhoso, tá bem, gente? Olha, beijo grande para vocês, espero que tenham gostado. Escrevam aqui nos comentários se vocês gostaram do episódio de hoje, dúvidas, e a gente responde. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.